Boa tarde, pessoal. Me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia, do portal Articult. Para mim é uma honra estar falando com vocês, exaltando o nosso cinema nacional, falando sobre esse filme que eu gostei bastante e que merece visibilidade, sim. É importante a gente trazer à tona esses eixos temáticos, serem discutidos, propor reflexão para o grande público. Serei muito breve. Minha primeira pergunta é para você, Beto. Beto, para onde voam as feiticeiras tem a narrativa centralizada em 7 personagens LGBTQIA+, as artistas ativistas denominadas manas. Como foi a escolha de apresentar essas personagens para essa história? Na verdade, eu entrei no projeto num segundo estágio. Esse filme surge no Hotel Cambridge em 2017, quando a Lili está trabalhando lá dentro, fazendo o grande filme, era o Hotel Cambridge, com a Preta, a Carmen, e ela vê um núcleo LGBT lá dentro, que na verdade é o Van, a Tata e a Fernanda. Tinham mais pessoas que acabaram saindo depois, e ela se aproxima desse núcleo e começa a ver os conflitos que existem entre o movimento LGBT e o movimento de ocupação. E ela daí tem a ideia de fazer esse filme com manas LGBTs, e basicamente foi isso. A Preta não é LGBT, né, Preta? Ela é do movimento de moradia, mas ela tem essa parceria com a Lilith de muito tempo, então, e ela tem essa ligação, ela representa os movimentos dentro do filme todos os movimentos, né? Movimento sem teto, enfim. Sim. Perfeito. E para as manas, como foi fazer parte desse projeto e o que ele agregou na vida de vocês? Por favor, Ave? Mucura. É. Então tá bom, Mucura. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu sou Preta Ferreira, sou liderança do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro. Sou uma das manas, prazer de ser uma das manas, poder trabalhar com essas pessoas incríveis. Acho que o processo do filme foi mais para a gente também poder se ver, né? Se enxergar quanto seres humanos. A gente vive em coletivo, mas a gente não parou ainda para olhar para o coletivo. Então o filme também ele traz essa reflexão. Foi muito importante, transformou nossas vidas, né? Há 5 anos atrás éramos outras pessoas, diferentes das que somos agora, já entendemos os nossos lugares no espaço, né? Quanto o nosso corpo, quanto o alvo. Acho que o filme mostra que nós somos corpos políticos, mas acima de tudo somos corpos humanos, né? Então esse filme trouxe isso. Quem achava que as feiticeiras estavam separadas, engana-se. Aí que elas se juntaram. Esse filme trouxe isso, essa aproximação, assim. Foi uma honra e um aprendizado muito grande. Para mim foi transformador trabalhar com essas pessoas, porque eu também era ignorante, né? Pela falta de convivência, pela falta de conhecimento. E quando a gente faz um intercâmbio entre as lutas, a gente entende que não trata-se somente do nosso corpo. Nosso corpo é plural, somos diferentes. Então esse filme me mostrou muito isso. Então participar desse filme Feiticeiras me transformou mesmo numa feiticeira. Para mim, foi um momento onde aconteceram muitas coisas simultaneamente, tanto na minha vida quanto no meu trabalho artístico. Porque a criação que a gente fez de uma persona cinematográfica, que é um dos assuntos que eu até falo no filme, né? Será que me vem como uma personagem, não como uma pessoa? Porque é isso que a gente vive todo dia como travesti. As pessoas olham para a gente e pensam que a gente está fingindo ser alguém, ou que a gente está, de alguma forma, criando uma máscara, ou interpretando uma personagem para o mundo. Sendo que, na verdade, todo mundo está interpretando uma personagem de alguma forma para o mundo e a gente só escancara como esse é o cotidiano, como é assim que se cria o gênero, assim que se cria os usos do corpo. Então, criar essa persona junto com a figurinista, com a diretora de arte, com a direção e entre nós, cada detalhe. Como vai ser o figurino, a cor do figurino, o brinco que vai usar, a gargantilha, se é uma cruz ou se é um peito no brinco. Cada um desses detalhes foi uma forma de refletir sobre quem eu sou, como as pessoas me veem
e ao mesmo tempo exercitando a alteridade, porque isso não era só cada uma de nós individualmente, era cada uma de nós em relação umas com as outras, criando um coletivo que performa e cria trocas com as pessoas na rua, que podem estar completamente na ignorância sobre as nossas realidades, mas que através da arte abrem a sua sensibilidade. Então, por mais que às vezes a gente martele discursos durante horas, meses e anos, às vezes as pessoas reagem, até retrocedem. E pela troca da performance, pela sensibilidade artística, é possível criar esse diálogo e criar um lugar mais seguro para todo mundo mesmo. Então eu aprendi tudo isso com esse filme. Foi um momento que eu tinha alguns laços da minha vida fragilizados, da minha vida pessoal mesmo, e tanto nas alianças políticas quanto nos afetos pessoais, esse filme me segurou num momento que foi decisivo. E hoje a gente consegue ter. Eu dirijo peça de teatro, eu escrevo, eu tenho muito mais propriedade de quem eu posso ser no mundo sem que aquilo que as pessoas me dizem me defina. E parte disso é por causa desse filme também. Sim. As manas, enfim, a gente tinha um roteiro, né, que eu, Lili e Carla ficamos trabalhando 1 ano, e aí quando a gente encontrou as 7 manas, o encontro foi tão potente que o roteiro ele está lá de alguma forma, que eu não sei ainda, mas evaporou, assim, daí partimos do nada, entendeu? E a construção, porque elas têm a coragem de interpretar a si mesmas no filme, né? Tanto a Preta, a Ave, Gabriel, a construção dessa personagem cinematográfica trouxe muitos conflitos na construção. E os conflitos a gente conversava sobre eles. Esse material, esse processo, a gente gravou inteiro, né? E acabou entrando quase tudo no filme, mais processo do que set, sabe? Foi muito louco isso. É um filme muito de processo, de discussão sobre processo, sobre poder, sobre aliança. Muito bom. O filme percorreu um lindo caminho mundo afora, como a 9ª edição do Festival Olhar de Cinema de Curitiba, o Festival Queer Porto, o Rio Festival LGBTQIA+. E agora, dia 31 de agosto, ele chega ao grande público. Quais são as expectativas de vocês para como esse filme vai tocar em cada um que vai parar para assistir essa produção? O que é que vocês sentem de expectativas? Eu tenho a expectativa de que ele converse para fora do público que já está acostumado a todos os debates. Que ele consiga criar, para quem já está inteirado no debate, uma percepção do processo histórico dos últimos 5 anos, porque muita coisa aconteceu e muita coisa que transformou as estruturas mundiais, que é pandemia, que é a ascensão do fascismo em vários países do mundo, e isso atinge e pega a gente que é LGBT, a gente que está batalhando pela nossa casa, pelo nosso teto, pega a gente como bode expiatório para manipular as pessoas e criar como se fosse assim um saco de pancada, né? Um espantalho para afugentar o poder que vem de baixo, que é o nosso. Então, eu espero que crie essa percepção para quem já está inteirado e quem já faz parte do debate, mas que, ao mesmo tempo, abra uma porta para que a gente consiga ampliar ainda mais essas alianças com quem está conhecendo agora, mesmo que talvez seja parte, mesmo que talvez seja LGBT, seja negro, negra, indígena, esteja batalhando pelo seu teto e mesmo assim não tenha percepção e consciência de como essa luta acontece todo dia. Também tenho essa perspectiva. Eu acho que a gente tem a arte, que é um poder muito grande em nossas mãos, e a arte atravessa todas as barreiras, todos os paredões. E a gente tem muita responsabilidade, né, com a arte. Não esquecer que, para além de artistas, a gente tem ali pessoas que também estão na política, né, que são artivistas, né, como nossos corpos aqui. Somos corpos, politicamente falando, que está visto ao mundo. E nós representamos muitas pessoas. Então, que a nossa arte possa ser educativa, mas para transformar e mostrar que é possível ser aliança e mostrar principalmente o que tenta destruir os nossos corpos, quem são os nossos inimigos comuns, quem tenta nos fazer com que nós tenhamos inimizades ou brigas, intrigas,
para nos distrair, para que não chegamos ao objetivo maior, que é principalmente ter todos os direitos constitucionais garantidos. A luta é uma só. Precisamos fazer luta com e não para. A aliança mostra isso, né? E eu tenho não somente o filme como reflexão, mas também como todas as bandas, todas as pessoas do filme, como até hoje a gente tem esse convívio sócio, educativo, político, de nos ajudarmos, nos fortalecermos entre nossas lutas, de termos esse entendimento, porque antes de querer educar a rua, a gente precisa educar a nossa casa. E nosso filme diz muito sobre isso, sobre essa aliança. A gente se conheceu no conflito a gente se entendeu, e do conflito a gente passa a viver entendendo sobre nossas individualidades, mas principalmente mantendo o respeito e sabendo quem somos corpos diferentes, a sociedade é plural, e nós precisamos saber conviver em sociedade, né? A sociedade é nova, a gente precisa se renovar a cada dia, né? Então, nossas ideias são possíveis de renovação. Então, que essa aliança serviu muito para isso. Então, essas alianças são possíveis. Então, essa expectativa que eu tenho do filme, que ele faça isso com outras pessoas, com outros núcleos, com outras bolhas, que eles possam alcançar, independente de classe social, pessoas, para que as pessoas entendam, né, que existe esse individualismo na sociedade, mas que nós somos possíveis, sim, de formar alianças, mas em troca, não uma camada explorando a outra. A gente precisa igualar, equiparar, aí assim a gente muda a sociedade, né? Transforma. Obrigado, Preta. Obrigado, pessoal. Sucesso para vocês. Até a próxima. E contem conosco. Muito obrigada, até a próxima. Tchau. Muito prazer, Eliane. Me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia, do portal Articult. Para mim é uma honra estar falando com você, exaltando o nosso cinema nacional e falando sobre essa obra, Para Onde Voam as Feiticeiras, que eu gostei bastante. Eu acho que é importante trazer esses eixos temáticos para serem trabalhados no nosso audiovisual nacional para o Brasil e para o mundo. Serei bem breve, Eliane. Minha primeira pergunta é relacionado à questão do documentário híbrido que foi feito de maneira com a direção por 3 pessoas. Você poderia falar como foi um pouco essa força-tarefa para fazer esse projeto acontecer? Então, por ser uma experiência coletiva, né, a gente tinha muitas frentes de ações, né, para conseguir levantar o filme. Então, desde as manas, que são as protagonistas, né, que elas trazem a experiência, a visão de mundo delas, né, e depois, para realizar isso, criar os dispositivos artísticos, né, aquilo que ia provocar interatividade. Então, a Carla Café, que é uma das diretoras, ela também é diretora de arte, né? Então, ela focou muito esse lado. Por exemplo, aquela arara que a gente vê, né, com as vestimentas, aqueles figurinos ali. O Beto ajudou muito na parte de formar o elenco, né, de a gente achar as manas. E aí, a partir do start, né, do início, a gente foi fazendo tudo junto. E o resultado é o filme, né? Vamos dizer assim. Perfeito. O filme entrelaça realidade e ficção para discutir a marginalização dos grupos na sociedade e a alternância desses mundos. Foi um dos pontos que mais me despertou a atenção. Poderia falar um pouco sobre essa transição? Como vocês fizeram um processo para estruturar essa alternância de mundos entre a ficção e a realidade? Assim, eu não vejo muito a ficção, né? O que a gente, porque assim, quando a gente vai tentar acessar esses temas, ficaria muito restrito e reduzido ficar só no plano racional da conversa, do diálogo ou do depoimento. Porque muitas vezes as pessoas falam aquilo que elas imaginam que os outros querem ouvir, e nem sempre o que elas realmente pensam. Então, esses dispositivos que a gente usa, que é, por exemplo, a arara, ver qual figurino que ela escolhe, ou as músicas que ela vem, né? O Heleno Lemos, que é um personagem que apareceu lá no Ponto T, então eles traziam as músicas, aí você ia vendo
nas performances, esse conteúdo aparecer. Um conteúdo que talvez não apareceria na forma mais tradicional de quando você faz um documentário, né? Então, na verdade, são dispositivos para tentar acessar essas camadas da gente, né, do que a gente pensa, do que a gente sente, que ficam mais escondidas, vamos dizer assim, né? Perfeito. E diante de diversos desafios que é fazer audiovisual no nosso país, o que significa para você apresentar Para Onde Voam as Feiticeiras para o grande público? Um privilégio, né? Um privilégio somado a muito esforço também de todos que trabalharam para esse filme acontecer e um pouco a esperança de que ele possa contribuir nas discussões que estão em pauta hoje, né? E que são muito complexas, né? Que envolve a necessidade de a gente criar alianças entre as lutas, porque o nosso adversário está muito fortalecido, né? E que é um adversário comum, embora as lutas sejam diferentes, o adversário é o mesmo. Então, essa é a expectativa de ele ser uma ferramenta de trabalho, o filme. Perfeito. E para finalizarmos, Eliane, eu deixo você à vontade a convidar o pessoal do Artcult, do Cinema em Companhia, a assistirem Para Onde Voam as Feiticeiras no próximo dia 31 de agosto. Fica à vontade. Então, pessoal, aproveitando, queria convidar vocês para irem ver o filme, né? E também dizer ao pessoal que organiza coletivos, cineclubes, ativismo, que o filme também vai ficar à disposição para ser exibido de forma alternativa para incrementar essa produção que se faz muitas vezes longe dos centros, né, econômicos ou que tem maior incentivo, né? Que eu acho que é para isso que ele veio também. Então é isso aí, vamos ver e vamos usar o filme à vontade para ser uma ferramenta de militância. Perfeito, Eliane. Te desejo todo sucesso e, por que precisarem, podem contar conosco. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Luan. Muito obrigado. Obrigada a Tchau, você. tchau. Até a próxima.